Olá para todos, aqui quem fala é o professor Edgar, da Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro. E hoje a aula vai ser sobre esse tema aqui, equilíbrio de solubilidade. Bom, vamos definir inicialmente o que é uma solução. Mistura homogênea composta por soluto ou solutos mais o solvente. Exemplo, cloreto de sódio, 0,1 mol por litro, concentração, né? Glicose, 5%. E aqui, dois solutos na mesma solução, cloreto de potássio, 1 mol por litro, e cloreto de prata saturado. Vamos falar já dessa unidade, saturado. Tipos de soluções quanto à relação soluto-solvente. Bom, podemos ter três tipos de soluções, basicamente, né? Aqui nessa representação, essas bolinhas azuis representam o soluto e o azul claro o solvente. Então, o primeiro caso aqui, uma solução insaturada, é aquela que apresenta uma concentração abaixo desta aqui, que é saturada. Qualquer concentração abaixo dessa é dita insaturada. Por quê? Porque essa saturada é a concentração máxima que pode ser atingida no estado de equilíbrio se você definir um soluto, um solvente, uma temperatura e uma pressão. Nessa representação, ele inclusive está aqui em equilíbrio com o corpo de fundo, ou seja, com o precipitado, para garantir que ela está na concentração máxima no equilíbrio, que é dita solução saturada. Agora, já essa aqui, que seria a supersaturada, que como pode-se observar, tem uma concentração maior do que essa, é um estado instável, né? A tendência dela é precipitar uma parte e chegar na solução saturada. Nós vamos explicar daqui a pouco como se forma esse tipo de solução. A solução saturada, então, é a concentração máxima no equilíbrio para cada par soluto-solvente de certa temperatura e pressão. A concentração, esse tipo de concentração é denominada coeficiente de solubilidade ou apenas solubilidade, ou seja, é a concentração da solução saturada. Aqui temos um gráfico que mostra a temperatura no eixo X, né, e a solubilidade em gramas do sal e 100 gramas de água, aqui no eixo Y. Né? Então, seria a solubilidade em função da temperatura. A linha representa a solução saturada. Então, por exemplo, para esse sal aqui, K2CR2O7, o dicromato de potássio, essa linha azul representa a solução saturada. Qualquer solução acima dessa linha para este soluto é uma solução supersaturada. E qualquer ponto abaixo dessa linha seria uma solução insaturada. E observa-se que a maioria delas, né, aumenta, com o aumento da temperatura, a solubilidade aumenta, tá vendo? A não ser essa aqui, já é um caso mais raro, em que a solubilidade reduz com o aumento da temperatura. Definição de sal. Bom, aqui essa definição, existem outras, né? Mas essa aqui ela se atende bem às necessidades dessa explanação. É um composto iônico, onde o cátion não é o H+, e o ânion não é o OH-. Então, por exemplo, o sal, cloreto de sódio, NaCl, o cátion é o Na+, e o ânion é o Cl-, ou seja, não é nem o H+, nem o OH-. Agora, como toda regra, essa aqui também tem exceção. Sais de ácidos e bases polifuncionais, que não foram completamente neutralizados, podem manter o hidrogênio ácido ou o hidroxila na sua composição. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó, do carbonato ácido de sódio, também conhecido como bicarbonato de sódio, né? Então ele é derivado do ácido carbônico, né? H2CO3, que é um ácido fraco, e ele foi parcialmente neutralizado por uma base, só que ainda ficou um hidrogênio aqui que não foi neutralizado. Então quer dizer que esse aqui é um sal que ele tem ainda um cátion que é o H+, né? Então seria uma exceção essa regra. Mas na maioria dos casos essa regra é válida. Classificação dos sais quanto à solubilidade. Então, quanto à solubilidade, eles podem ser solúveis ou pouco solúveis. Às vezes são ditos insolúveis, mas a rigor não existe um sal que seja totalmente insolúvel. Sempre existe uma pequena solubilidade. Então, a gente vai falar pouco solúveis, né? Então, solúveis têm uma concentração acima de 0,02 mol por litro. E pouco solúveis
menor do que 0,02. Esse valor aqui também não é um valor rigoroso. Alguns autores colocam aqui como 0,01, né? Mas é mais uma faixa, para você ter uma ideia da diferença entre os pouco solúveis e daqueles que são realmente solúveis, né? Aqui uma tabela que mostra sais quanto à solubilidade, né? Então aqui temos, por exemplo, os alcalinos e amônia são todos solúveis, né? Aqui os nitratos, por exemplo, são todos solúveis, né? E o perclorato também, só que o perclorato tem essa exceção aqui, né? O perclorato de potássio, né? Então, essa aqui dá uma ideia mais ou menos da solubilidade dos sais. Bom, aqui está mais simples, né? Exemplos aqui de sais solúveis, né? Cloreto de sódio, conhecido, né? Aqui o nitrato de potássio. E aqui pouco solúveis, né? Cloreto de prata, né? Iodeto de prata, enfim, aqueles que têm uma solubilidade muito baixa. Solvatação de íons. Aqui é a representação dos íons em solução. Quando o íon está em solução, no caso aqui, por exemplo, cloreto de sódio, né? Então tem um íon Na+, e um Cl-. Ele não está sozinho, ele sempre está com a dita esfera de hidratação ou solvatação, né? No caso, quando o solvente é água, é hidratação, né? E a água envolve o íon, tá vendo? De forma que o lado polar positivo da água, né, que são os dois hidrogênios que estão aqui, se alinha em oposição ao íon. Aqui também, ó, veja bem, aqui o lado negativo se alinha com o Na+. Então, o íon dessa forma diz que ele está hidratado. Então, aqui a representação mais comum é colocar o íon, a carga, e representar aqui um aquoso, indicando que ele está envolvido aqui com moléculas de água. Para o cloreto também, Cl- aquoso, né? Então essa é a ideia. Equilíbrio aquoso de sais pouco solúveis. Então vamos exemplo aqui para o cloreto de prata. Bom, uma vez em contato com o solvente, o sal estabelece um equilíbrio. Então, uma parte dele vai ser solvatado, né? E aqui outra parte vai precipitar. Quando a velocidade para esse lado da reação, para a direita, se torna igual à da esquerda, diz que ela chegou no ponto de equilíbrio. Então aqui, ele estando no estado de equilíbrio, você tem aquela solução que é a solução saturada, que é a concentração máxima que você pode ter no estado de equilíbrio. Então pode-se dizer que aqui essa solução está saturada. Quando isso acontece, você pode expressar uma constante de equilíbrio. E a constante de equilíbrio, ela é representada, né, no caso aqui, a atividade do íon Ag+, multiplicado pela atividade do íon cloreto, sobre a atividade do cloreto de prata. Produtos sobre reagentes, na realidade, né? Só que aqui já está colocado em atividades. Só que sólidos puros e líquidos puros, eles possuem atividade unitária. Então, o que acontece é que o denominador dessa expressão desaparece. Torna-se, então, constante de produto de solubilidade igual à atividade da prata multiplicado pela atividade do íon cloreto. Então, esse aqui é denominado constante do produto de solubilidade ou apenas produto de solubilidade. Bom, só que em soluções diluídas, ou seja, com baixa força iônica, o que ocorre é que a atividade se torna muito próxima da concentração molar, né? Então, essa equação, que era KPS igual a atividade do cloreto vezes a atividade do IOCL, se torna KPS igual a concentração da molar, que essa parênteses quadrada significa concentração molar, multiplicado pela concentração molar do íon cloreto. Então, essa é uma aproximação feita, né, na maioria dos casos, quando as soluções têm baixa força iônica, que geralmente é o caso aqui, né, já que são sais pouco solúveis, então a solução mesmo é bem diluída, né. Equilíbrio aquoso de sais pouco solúveis com estequiometria diferente de 1 para 1. Ali no cloreto de prata era 1 de prata e 1 de cloreto. Agora tem outros casos, né? Por exemplo, aqui, fluoreto de cálcio, né? Que você tem 2 átomos de flúor e 1 átomo de cálcio. Então, o equilíbrio dele vai dar um cálcio 2+ aquoso
e 2 íons fluoreto aquoso, né? Já a expressão da constante de equilíbrio, então, vai se tornar concentração de cálcio multiplicado pela concentração do íon fluoreto, como tem esse 2, elevado ao seu respectivo coeficiente estequiométrico, que é 2. Então fica concentração molar do fluoreto elevado ao quadrado. Aqui para esse outro aí, o iodato de lantânio, 1 de lantânio e 3 íons de iodato. Então como é que fica? KPS, concentração do lantânio 3+, multiplicado pela concentração do iodato ao cubo. Aqui, sulfeto de bismuto, dá 2 íons de bismuto 3+, e 2 íons sulfetos. Minto, 3 íons sulfetos, né? Então vai dar bismuto 3+ ao quadrado, que é o coeficiente daqui, multiplicado pela concentração de sulfeto, elevado ao cubo. Tá? Aqui alguns valores de KPS tabelados, né? Depende aqui do sal, né? Da estequiometria você tem valores, geralmente observa todos os valores baixos, né? Mostrando, indicando já uma baixa solubilidade desses sais. Bom, principais fatores que afetam a solubilidade: o próprio valor da constante, né? A estequiometria em relação aos íons formadores, né? E a presença de íon comum proveniente de outro sal, geralmente de um sal muito solúvel. Aqui também tem outros parâmetros: capacidade de hidrólise do ânion, formação de par iônico, ionização. Essa parte violeta não será analisada com mais detalhe nessa apresentação. Só vamos dar uma ideia do que é isso aqui. Essas aqui já vão ser vistas com mais detalhe. Então, o valor da constante, um exemplo aqui para ilustrar como o valor da constante vai afetar a solubilidade de um sal pouco solúvel. Então, nesse caso aqui, determinação da solubilidade molar do cloreto de prata e do brometo de prata. E aqui os seus respectivos valores de constante. Então, o cloreto de prata, que entrou em equilíbrio, se ele está em equilíbrio, você pode considerar um corpo de fundo, um precipitado, né, como eu apresentei lá no início. Você tem um excesso menos uma certa quantidade que vai passar para a solução. Então, essa quantidade foi denominada S. Então, como é 1 para 1, cada S que sai daqui forma um S aqui e um S aqui. Então, forma um de prata mais e um de cloreto, para cada um que sai daqui desse excesso. Como a constante é representada pela concentração de prata multiplicada pela concentração de cloreto, vai ser constante de produto sobre igual a S vezes S, que é igual a S ao quadrado. Significa que S vai ser o quê? Raiz quadrada do próprio KPS. Colocando ali na fórmula, você obtém um valor aqui de 1,3 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Bom, aplicando o mesmo procedimento para o brometo de prata, que tem a mesma estequiometria do cloreto, é só colocar ali e chega ao valor de 6,9 vezes 10 a menos 7. Então, o que se observa é que quando a estequiometria é a mesma, né, se o KPS tiver um valor maior, né, aqui a solubilidade também vai ser maior, que é 10 a menos 5, e a do AGBR 10 a menos 7, né, que é menor do que 10 a menos 5. Então, você pode comparar aqui. Só que essa comparação só pode ser feita quando eles possuem a mesma estequiometria. Então, para a mesma estequiometria, quanto menor o KPS, menor a solubilidade. Estequiometria agora. Solubilidade entre esses dois, sulfato de cálcio e cloreto de chumbo 2, né? Aqui, os valores do KPS são parecidos, ó, na mesma ordem de grandeza, né? Apesar desse aqui ser menor do que esse. Então, do cloreto de chumbo vai dar 1 de chumbo e 2 de cloreto. Então, excesso menos S, S, 2S. Então, substituindo, S vezes 2S ao quadrado, vai ficar 2 ao quadrado, 4, S ao quadrado. S ao quadrado vezes S, dá S ao cubo. E aqui mantém o 4, 4S3. Então, KPS igual a 4, S ao cubo. Isolando o S, vai ser raiz cúbica de KPS sobre 4. Substituindo o valor,
obtém-se 0,016 mol por litro. Bom, para o sulfato de cálcio, a fórmula é a mesma do cloreto de prata e do brometo de prata, porque a estequiometria é 1 para 1. É 1 de cálcio e 1 de sulfato. Então vai ser raiz do KPS. Raiz de 4,93 vezes 10 a menos 5, obtém-se 0,0070. Observa-se o quê? Que entre se acha que a estequiometria é diferente, os valores respectivos valores do KPS não servem como indicadores. Por que não? Observa que esse aqui tem um KPS maior do que esse aqui, mas a solubilidade dele é menor, ó, bem menor, uma ordem de grandeza, né? 0,007 para 0,016, ou seja, apesar do valor dele ser menor, ele possui a solubilidade maior. Por quê? Porque a estequiometria deles é diferente. Aqui mais um exemplo para o iodato de lantânio. Iodato de lantânio libera um lantânio, 3 de iodato, ou seja, excesso menos S, 3S. Colocando na fórmula, KPS é S vezes 3S ao cubo. Então, 3 ao cubo vai dar 3 vezes 3, 9, 27. E aqui, S ao cubo vezes S dá S à quarta potência. Então, dá 27 S4. Isolando o S, fica a raiz quarta de KPS sobre 27. Substituindo o valor, obtém-se 2,2 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Né? A solubilidade do... Esse aqui, para o Ca3PO42, já é uma estequiometria bem mais complexa, né? Por quê? Porque 1 de Ca3PO42 libera 3 de cálcio 2+, e 2 do PO4 3-. Então vai ser excesso menos S, 3S, 2S. Substituindo na expressão, que é Ca 2+ ao cubo vezes PO4 3- ao quadrado, vai ficar 3S ao cubo vezes 2S ao quadrado. Isso nos dá 108S5, né? Porque daqui dá 3 vezes 3, 9, 27. 27 vezes aqui 2 vezes 2, 4. 27 vezes 4 dá 108. E aqui dá S ao cubo vezes S ao quadrado, dá S à quinta. Colocando, isolando o S ali, substituindo os valores, chega assim em 2,8 vezes 10 a menos 7. Como a solubilidade molar do Ca3PO42. Efeito do íon comum. Bom, aqui, novamente a expressão da solução do cloreto de prata, libera o íon Ag+, e o Cl-. Agora, supondo que esteja uma solução que exista também um sal muito solúvel, por exemplo, cloreto de sódio, ele vai liberar o Na+, e o Cl-. O Na+ é um íon que não pertence a esse, ele não tem íon comum aqui. Então ele, em princípio, não afeta muito esse equilíbrio, apenas afetaria um pouco no caso da força iônica, né? Mas é um efeito já bem menor. Esse aqui é o mesmo daqui, então ele vai ter um efeito e vai, porque isso aqui tudo está numa solução só, né? O que vai acontecer? Esse íon comum proveniente de outro sal vai, evidentemente, aumentar a concentração desse aqui, né? Porque é o mesmo íon. E é claro que esses dois aqui estão na expressão da constante de equilíbrio, né? Então, o que acontece? Se você aumenta esse aqui vai ser consumido e vai formar mais cloreto de prata. Ou seja, essa flecha aqui indica o deslocamento para a esquerda. Ou seja, deslocamento para o sal no estado sólido. Ou seja, o que ocorre aqui é uma redução na solubilidade do sal, porque você desloca para o lado do sólido. O íon comum aqui vai fazer esse efeito. Aqui um exemplo numérico. Determinação da solubilidade molar do cloreto de prata em uma solução 0,05 mol por litro em cloreto de sódio. Então o cloreto de sódio é um sal muito solúvel. Então você pode supor que ele se dissolve completamente, né? Pelo menos nessa concentração, ou seja, você também não vai colocar uma solução saturada de cloreto de sódio, né? Senão não vai inteiro, né? Então no equilíbrio, o que você tem? 0,05 mol e 0,05 mol. Você colocou lá 0,5 mol por litro. Esse aqui não vai
afetar praticamente o equilíbrio. Já esse aqui vai, porque é o íon comum. Então aqui é o cloreto de prata. Pronto, se você for fazer agora aquele método, você vai ter excesso menos S, aqui S. Agora aqui você já tem essa concentração. Agora, por que é essa concentração? E o cloreto que vem do cloreto de prata? Olha, a concentração que vem do próprio cloreto de prata, em comparação com essa aqui, é muito pequena. Então ela é desprezada pelo menos nessa faixa de concentrações que estamos trabalhando aqui, ela pode ser desprezada. Então a concentração do cloreto é a mesma concentração do cloreto de sódio, ou seja, aproximadamente 0,05. Como KPS é concentração do prata vezes concentração do cloreto, KPS vai ser o S multiplicado por 0,05. Então aqui, isolando o S, você vai ter KPS dividido, colocando o valor, você vai obter aqui 3,6 vezes 10 a menos 9 mol por litro. Agora, se você comparar essa solubilidade molar com aquela do cloreto de prata puro em água pura, olha só a diferença. Dá 1,3 vezes 10 a menos 5. Ou seja, com a presença do íon comum, é muito mais baixa, né? 5 para 9 aqui dá o quê? 4 ordens de grandeza, né? Então ela é bem menos solúvel na presença do íon comum, com o efeito do íon comum. Ó, com íon comum e sem íon comum. Hidrógeno do ânion. Esse tipo de reação ocorre sempre que o ânion for proveniente de um ácido fraco, né? Exemplo, carbonato de cálcio vai liberar o íon carbonato. O íon carbonato é derivado lá do ácido carbônico, H2CO3, que é um ácido fraco. Então, o que acontece? O íon carbonato reage inicialmente com a água, né? Como uma base, né? E forma HCO3 e OH-, né? Ou seja, ele recebe o próton da água, né? Então ele é uma base de Bronsted, né? Só que esse aqui também sofre um segundo hidrólise, né? Ainda pega segundo hidrogênio da água, também como uma base, e forma aqui o ácido carbônico, que libera mais uma hidroxila. Esse ácido carbônico, na verdade, é CO2 mais H2O, né? Mas enfim, é representado aqui como ácido carbônico. Olha, se na dissociação do carbonato em Ca2+, e CO3 libera o íon carbonato, o que vai acontecer? Esse carbonato é o que vai começar a reagir com a água, né? Ou seja, ele vai começar a deslocar esse equilíbrio para a direita e esse aqui também para a direita, o que significa que este aqui também será deslocado para a direita, ou seja, vai tirar mais do sólido para passar para a solução, ou seja, deslocamento para a direita, aumento da solubilidade. Então esse efeito aumenta a solubilidade do carbonato. Efeito do pH. Aquela mesma hidrólise, né? Agora você vai colocar um ácido. Então tem aqueles mesmos equilíbrios que foram apresentados em cima, né? Só que agora ocorre a adição de um ácido, H3O+, ou H+. Pode ser representado como H+, ou H3O+, né? Que é o próton hidratado. Então, o H3O+, vai fazer o quê? Vai reagir com hidroxila. Para quê? Para formar água. Olha, essas hidroxilas estão aqui, ó. Então, o que vai acontecer? O H3O proveniente do ácido, o OH+ consumido, desloca os dois equilíbrios para a direita, ou seja, vai deslocar esses dois equilíbrios para cá, porque ele vai começar a tirar isso, ó. Então, esse equilíbrio vai puxar para cá e esse também. Claro, se você for adicionando cada vez mais ácido, o que vai acontecer, ela vai acabar provocando a dissolução total do sólido. Agora, claro, se você tiver uma solução tamponada e ficar num valor fixo, o que vai acontecer é só aumentar a solubilidade. Mas se você for continuamente adicionando, o carbonato vai ser totalmente dissolvido, né?
Aqui fatores que aumentam a solubilidade, outros fatores, né? Formação de par iônico. Esse aqui nós não vamos também trabalhar matematicamente, vai ser só mesmo uma ideia que o que acontece, né? Que muitos dos sais, outros compostos que têm baixa solubilidade, formam esse par iônico. Ó. Então esse par iônico não está sendo contado naquela expressão lá da solubilidade. Claro que aqui a solubilidade, por exemplo, no caso aqui que é 1 para 1 do íon cálcio, vai somar um pouco da solubilidade desse aqui. Então isso aqui vai aumentar a solubilidade. Quanto mais par iônico formar, maior vai ser a solubilidade. Aqui, similar a esse, é a ionização incompleta. No caso, por exemplo, aqui do ácido benzoico, que também forma uma espécie não ionizada, intermediária, para depois se dissociar, ionizar, no caso, né? Aqui o íon benzoato, o IOH+, então isso aqui também vai aumentar a solubilidade, porque vai ser a soma dessa com essa, né? Opa, voltei, foi demais, peraí. Foi de menos, peraí. Deixa eu voltar aqui. Aqui é formação de complexos. Aqui um exemplo do cloreto de prata, se for adicionado, ele forma o cloreto de prata, mas se for adicionado uma quantidade muito grande de cloreto, o que acontece é que começa a formar complexos, né? Então, na verdade, isso aqui, ao invés de diminuir a solubilidade, como nós vimos lá no efeito de íon comum, vai aumentar a solubilidade dele, né? Então, a formação de complexos também é um fator que provoca aumento da solubilidade. Aqui é a força iônica. Isso aqui também não vai ser estudado nesse módulo, né? Mas é só para informar que o aumento da força iônica, a força iônica depende da concentração total de íons da solução. Não necessariamente os íons comuns, pode ser qualquer íon. Por exemplo, no caso aqui, desse gráfico, concentração de nitrato de potássio, que é um íon que nenhum dos dois, nem o potássio nem o nitrato, não são íons comuns. E aqui a solubilidade molar. Então, observa que você aumentando a concentração aqui, 0,01, 0,02, 0,03, o gráfico apresenta que vai aumentando a solubilidade. Por exemplo, o sulfato de bário aqui, ó, vai aumentando à medida que a força iônica total, que depende da concentração total de íons, vai aumentando. Aqui as referências. Quem estiver mais interessado em aprofundar mais no assunto, muito obrigado e até a próxima.